Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus anjos, amores da minha vida? Vamos lá, caminhando para acabar com essa apostila de história, né? Estamos caminhando para o fim do quarto bimestre, da quarta apostila. Então vamos lá, ó. Vamos encerrar essa unidade aqui, a unidade 13, que trata da independência, reis e os súditos do Brasil. Olha que curtinha que vai ser nossa aula hoje. Páginas 104 até a 106. Então não tem desculpa hoje para deixar a atividade para depois, hein? Assistiu a aula, recebeu o PDF, fez as atividades, tarefa, já envia para a professora, tá? Não vamos deixar acumular, vamos acabar esse ano na paz, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Nós vamos relembrar a primeira Constituição brasileira, estudar os primeiros imperadores. Vocês têm que fazer as leituras, ó, páginas 104 até a 106. Vocês vão ouvir as explicações e vamos fazer exercícios juntos, páginas 104 e 106. A tarefa, olha que baba, quarto ano, um exercício somente, que vai ser a cruzadinha, lá da página 107, tá? Vamos lá para a nossa breve revisão. Então, o que está acontecendo nessa apostila, nesses últimos capítulos? Olha, Napoleão ameaça Portugal. Lembra de Napoleão, o ditador francês que queria dominar a Europa? Portugal fugiu, veio parar aqui no Brasil, né? E aí, com a chegada da família real portuguesa, algumas coisas tiveram que mudar aqui no Brasil, especificamente lá no Rio de Janeiro, sede da coroa, sede do governo. Uma das importantes mudanças foi a abertura dos portos às nações amigas, desvinculação do comércio de Portugal. Dom João estava sofrendo pressão de Portugal para que ele retornasse. Ele falou, Dom João, já acabou aqui, já acabou a invasão francesa, está tudo dominado, pode voltar. Mas Dom João estava ali querendo ficar aqui no Brasil, né, e tal. Só que ele cede à pressão, volta para Portugal. Antes de voltar, ele nomeia o filho dele, o Dom Pedro I, como príncipe regente. Então ele entrega o Brasil para Dom Pedro, né? Ó, meu filho, estou indo embora, fica aqui, comanda aí para mim, tá bom? E aí, Dom Pedro, em 1822, ele torna o Brasil independente de Portugal e outorga a primeira Constituição de 1824. A primeira Constituição que o Brasil teve, né? Na verdade, a primeira foi em 1823, que ele não gostou, não estava dos moldes dele, ele outorga outra, em 1824. Nós estamos na 7ª Constituição, pessoal, para vocês terem uma noção, tá? Teve a de 1824, depois 1937, 1946, depois veio a ditadura militar em 1967, nós estamos com a de 1988, a chamada Constituição Cidadã, tá? Essa é a última. Vamos ver o que está passando na nossa aula de história do quarto ano? O que está passando na TV? Vai começar a aula. Vou ligar a televisão e prestar muita atenção. Relembrando a Constituição, ela basicamente tratava da divisão do Brasil, lá na época da monarquia, que todo o território brasileiro era dividido em províncias, administrado por presidentes de província. O que era mais ou menos hoje os nossos governadores, tá bom? O monarca, ele não estava sujeito à justiça, ele podia fazer o que ele quisesse, ninguém podia atrapalhar as ideias dele, ele era considerado sagrado e tinha que tratá-lo como majestade imperial. Quando ele morresse, o trono passava para o filho, então era passado de pai para filho, herança, né? Eram considerados eleitores brasileiros. Quem podia votar naquela época, pessoal? Quem podia votar? Somente quem era nascido no Brasil, ou então quem já estava no Brasil quando foi decretada a independência. Olha aqui os critérios absurdos, ó. Quem poderia votar? Quem tinha renda anual de 100 mil réis, tinha que ter 25 anos, tinha que ser católico, e para você ser votado, esse valor em dinheiro passava para 400 mil réis,
e capital raiz. O que que era isso? A pessoa tinha que ter, além da renda de 400 mil réis, que era uma fortuna na época, ela tinha que ter uma herança, ela tinha que ter terra, ela tinha que ter gado. Ou seja, pessoal, quem votava, quem era votado, somente ricos. E quem que ficava fora? Quem não podia votar? Aqueles que mais precisavam votar, aqueles que mais precisavam de representantes para defendê-los, os negros, os escravos, os alforriados, os criados de servir, quem não tinha a renda de 100 mil réis, essas pessoas, os pobres, que precisavam de alguém para mudar a vida deles ali, não tinha nenhum representante, porque só rico subia ao poder. Será que mudou alguma coisa nos tempos de hoje? Hoje em dia, será que os pobres têm realmente um representante lá? É de se pensar, né? Olha o nosso organograma, é o nosso resuminho. Olha o que o Pedrinho nos diz. Olha o resuminho sobre a Constituição. Fica bem mais fácil de entender. Do que trata? Do Império do Brasil, do nosso país, como era dividido em províncias, o que chamamos de estados hoje. Como se dava o governo? Ele era feito de forma constitucional, baseado na Constituição, e era representativo pela Assembleia Geral. Esse representativo aqui, será que cabe essa palavra? Será que realmente essa representação era de toda a população brasileira? Será que todos estavam representados na Assembleia, pessoal? Será? Tinha gente que defendia índio, que defendia negro, que defendia escravizado, alforriado? Será? Então, essa representatividade aqui é bem relativa, né? O governo era monárquico, né? Ali, rei, no caso, imperador, que era considerado o defensor perpétuo do Brasil, né? O que é perpétuo? Para sempre. Quem que era considerado cidadãos? Os portugueses residentes no Brasil e todos os nascidos no Brasil. Todos. Não tinha que ser todos. Índio, negro, escravizado, famílias formadas por índios e negros, famílias formadas por portugueses e índios, aquela mistura que a gente já estudou. Mas não era bem assim que funcionava, porque olha quem tinha direito ao voto. A partir de 25 anos, com renda de 100 a 200 mil réis e mais alguns critérios que está na Constituição. Sem direito ao voto, quem não poderia escolher o seu representante? Você não opina, sua opinião não é importante. Criados de servir, quem não era católico, quem tinha renda abaixo de 100 mil réis, 100 mil réis. Mais uma vez eu pergunto a vocês, tinha algum representante de pobre na Assembleia Constituinte? Vamos lá para a atividade 2? Para acertar essa resposta tem que ler e prestar atenção no texto da primeira Constituição. Leia as informações abaixo, consulte o texto e responda a questão proposta. Pessoal, aqui traz a palavra privilégio. É assim mesmo, com o i, ó. Privilégio. O que é privilégio? Aí nos traz um exemplo aqui. Quando na cantina da escola, os alunos grandalhões são sempre atendidos em primeiro lugar. Eu falo que eles têm privilégio. Privilégio, pessoal, é alguma coisa, vamos pôr um direito dado a alguns que os outros não têm. Mas como assim, professora? Por que uns têm e outros não? Então, né? E a representatividade? Quem está lá para defender aqueles que não têm privilégio? Quem está lá para defender? Só tem rico? Só tem gente que defende privilégio? Só tem aqueles que não querem deixar de ter privilégios, né? E é isso que trata aqui a atividade. Um dos segredos para a maioria da população seja ouvida e atendida em suas necessidades é a superação da discriminação e eliminação de privilégio. Nós temos que acabar com o privilégio. Direitos são iguais
para todos, ou teria que ser, né? A gente tem que aprender a cobrar isso, direitos iguais para todos. A independência do Brasil em relação a Portugal e a elaboração da Constituição possibilitou a maioria dos brasileiros ter o direito à participação nas decisões políticas? Quando outorgou essa Constituição aqui, a maioria dos brasileiros teve direito a opinar nas decisões do país? Não, né, pessoal? Eu venho falando isso faz tempo. Nem todos os brasileiros podiam escolher, tinha que seguir aquele critério. Para votar, tinha que ser católico, ter mais de 25 anos, provar renda mínima de 100 mil réis. Para ser votado, então, tinha que ter 400 mil réis, né? Então, não. A Constituição de 1824, ela não trouxe esse direito a todos, né? Por isso que também depois, pessoal, vieram outras constituições, né? Revogando leis, fazendo outras e tentando melhorar, tá? Ah, essa parte. Essa parte vai tratar dos nossos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Professora, por que se fala dom? O dom, pessoal, vem do latim. O latim é uma língua muito antiga. A maioria das palavras que nós falamos hoje, ela vem da raiz do latim, tá? Significa dominus, senhor, dono, mestre. E o feminino de dom é dona. O dona ainda ficou, né, pessoal? O dom foi extinto, a gente não usa mais, né, dom, mas o dona ficou. Então, vamos lá. Dom Pedro I, ele reinou de 1822, quando ele proclama a independência, até 1831, quando ele é obrigado a voltar para Portugal para defender o trono que estava com a filha dele, Dona Maria II, desculpa, Dona Maria II, e o irmão dele, Dom Miguel, queria roubar o trono da filha dele. Então ele volta para defender o trono, depois acaba morrendo lá, mas isso é uma outra história. E aí, quando ele vai embora, depois dele, quem reina no Brasil? Dom Pedro II, de 1840 até 1889, com o golpe militar, né? O golpe militar da República. Os militares tomaram o poder, derrubaram a monarquia, exilaram a família real brasileira, né? Dom Pedro, a mulher, a princesa Isabel, mandaram para Paris lá, e aí se proclama a República em 1889. Dessa vida deles, Dom Pedro I casa-se com a maravilhosa Dona Leopoldina, a nossa Carolina Josefa Leopoldina Francisca Ferdinanda, nossa Leopoldina da Áustria, né? Saiu lá da Áustria, da família Habsburgo, para casar com Dom Pedro. Desse casamento, nasce Dom Pedro II. Olha que bonitinho, gente. Nasce Dom Pedro II, né? O casamento deles foi muito intenso, muitas mudanças nessa época. Dom Pedro I não foi o melhor dos maridos, né? Como a gente sabe aí a história, partiu o coração da Leopoldina várias vezes, mas eles conseguiram dar o herdeiro ao Brasil, que é Dom Pedro II, tá? Os imperadores do Brasil. Esse textinho fala tudo o que eu expliquei. Então, por favor, grifem onde está grifado, pois vocês precisarão para a tarefa. Está toda aqui a resposta da tarefa. Então, fala que entre 1822 e 1889, o Brasil foi governado por imperadores. Dom Pedro I e Dom Pedro II. E aí, pessoal, o primeiro reinado, que foi o reinado de Dom Pedro I, né? Que ele teve que ir embora em 1831. Lembra que eu falei que ele teve que voltar para Portugal para defender o trono? E ele deixou aqui Dom Pedro II com 5 aninhos de idade. Só 5 anos. Então, Dom Pedro II, ele teve uma infância um pouco triste, porque ele perdeu a mãe, a nossa Leopoldina, com 1 aninho de idade.
Ele tinha 1 ano e 10 dias, Dona Leopoldina morreu devido a uma gravidez complicada, uma gestação complicada, né? Motivos conturbados aí, e deixou Dom Pedro II ainda bebê. Então, com 5 anos, ele era uma criança sem pai nem mãe, sozinho num país. E aí, nesse período, que Dom Pedro II ainda era uma criança e não poderia assumir o trono, o Brasil foi governado por regentes, conhecido como período regencial, tá? Então, foi eleito pessoas para administrar o Brasil até Dom Pedro II atingir a idade. O certo era Dom Pedro II atingir a maioridade, mas na época houve pressão da população que não queria mais os regentes e teve uma pressão para a maioridade. E aí, com 14 anos de idade, Dom Pedro II é coroado. Então, com 14 anos, um rapaz de 14 anos vira imperador da nossa nação. Pensa, gente, vocês com 14 anos sendo presidente do Brasil. Era essa a responsabilidade de Dom Pedro II, tá? Bom, os imperadores, eles governavam o Brasil sustentados, né, com base na Constituição. Só que eles não governavam sozinhos, ó, contavam com a ajuda de ministros, secretários, presidentes de província, guardem essa palavra, vão precisar na tarefa, que auxiliavam na administração, como é hoje. Tem o presidente, tem os senadores, deputados federais, estaduais, ministros. É muita gente para administrar isso aqui, né, gente? É muito salário para pagar, né? Só que, naquela época, os senadores eram nomeados pelo imperador. Hoje, nós podemos votar para senador, né? Naquela época, quem escolhia era o imperador. Eu quero você, você e você. Pronto, acabou. A população não tinha o direito de escolher. Então, só entrava quem eles queriam, quem estava do lado deles, não do lado do povo. Mais uma vez a foto aqui da família real. Oxi, imperador aos 14 anos. Imagina eu sendo prefeito ou presidente com 14 anos. Eu não sei o que faria. Ah, eu sei, eu ia mudar tanta coisa. Vamos lá para a atividade 3. Leia as alternativas a seguir que correspondem ao poder da monarquia. Então, a gente está falando de monarquia, tá, pessoal? Hoje nós vivemos em uma democracia, com presidente eleito, deputados, senadores, eleito pelo voto do povo. Aqui a gente está falando da monarquia. Na verdade, o Brasil ele era um país, nessa época, com o poder absoluto ali do imperador. Ele era auxiliado, mas a vontade dele era que mandava, viu? Existem monarquias parlamentaristas, que tem o rei e o primeiro-ministro, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos ver o que está certo aqui? Se tratando de monarquia, o poder de governar é concedido pelo povo. Era o povo que votava para ver quem seria o rei? Não, professora, o poder era passado de pai para filho. Exatamente, então essa a gente descarta. O poder de governar é recebido por herança, de pai para filho. Professora, eu acho que essa está certa. Opa, então vamos deixar essa aqui de ladinho. Vamos ver. O poder de governar é perpétuo, ou seja, ele existe por toda a vida do governante. Era isso que acontecia na monarquia? Eu acho que era. Vamos deixar ela de ladinho aqui. O poder de governar é exercido por um tempo limitado. Tinha prazo para o monarca governar, igual tem o presidente, o prefeito, o vereador? Não, né? Então, acertas. Recebido por herança, de pai para filho, e era por toda a sua vida. Ele só perde o poder quando ele morre, que daí passa para o filho dele. Olha a pergunta do Pedrinho. Professora, hoje isso acontece em algum país ainda? Sim, pessoal, nós temos alguns países com monarquia.
Uma das mais famosas é a Inglaterra, o Reino Unido, né? Que nós temos aqui como monarca a Rainha Elizabeth II, que na verdade o nome dela é Isabel Alexandra Maria. Professora, mas por que Elizabeth II? Porque quando a pessoa se torna rei e rainha, ela pode adquirir, usar um nome em referência a um outro monarca, em homenagem a um outro monarca. E ela aqui, ela homenageia a Rainha Elizabeth I, que foi uma grande governante nos anos de 1500, 1600 e alguma coisa ali. Governou a Inglaterra, venceu a hegemonia espanhola, foi uma mulher assim, completamente à frente do seu tempo. Então ela homenageia aqui com esse nome Elizabeth II, tá? Olha como que funciona. A Rainha Elizabeth, ela é a monarca, ela é a rainha. O poder só vai passar para o filho dela quando ela falecer. Aí vai passar para o filho mais velho. Ela tem 4 filhos. Só que quem vai herdar o trono é o príncipe Charles, que foi o primeiro filho dela, ó. O príncipe Charles. O príncipe Charles teve 2 filhos. Quem vai herdar do príncipe Charles é o William, que é o primeiro filho do príncipe Charles. E quem vai herdar do William? Ele teve 3 filhos. O primeiro, se eu não me engano, é George, o nome desse nenê. Então, ó, vai passar da Elizabeth para o Charles, para o William e para o George. Então, por herança, tá? Tem uma outra maneira de se passar o poder, que é quando um monarca, um rei, né, um imperador, ele pode abdicar do trono. Às vezes ele está muito velhinho, às vezes ele está doente, ou acontece um outro problema que ele pode passar o poder para o filho antes de morrer. Mas é muito difícil, porque ninguém quer largar o poder, né, pessoal? Seguindo. Esse é um vídeo que nós vamos disponibilizar para vocês, que trata da vida de Dom Pedro II. Como foi, ó, a infância, a juventude, até a idade adulta do nosso segundo imperador do Brasil. Muito interessante, gostaria muito que vocês assistissem com bastante atenção. Nós temos que conhecer a nossa história, né? Quem não conhece o passado não sabe o que vai ser do futuro. Então, para a gente não cometer os mesmos erros, aprender como é que foi, como ele se preparou até chegar, né, a ser imperador e como ele saiu, né? Como mudou o sistema do Brasil, tá bom? Assistam esse vídeo em casa. Já chegamos na tarefa. Atividade 4 da página 107. Gente, uma cruzadinha. Como diz a dona Adriana Zoli, a cruzadinha a gente faz como se fosse perguntas e nós colocamos as respostas aqui. Letra de forma maiúscula. Forma maiúscula, tá? Então vamos fazer a primeira para vocês relembrarem. O primeiro imperador do Brasil foi... Quem foi o primeiro imperador? Tivemos 2. Os 2 Pedros. O primeiro, Dom Pedro I. Olha, esse primeiro aqui, ele é simbolizado com o número 1 em algarismo romano, tá bom? Depois vocês vão fazer as outras e colocar simplesinho, facinho. Eu quero que vocês se atentem à pergunta 3 e à pergunta 8. Para não se confundir. Aqui pergunta, quando Dom Pedro I retornou para Portugal, quando ele voltou para Portugal para defender o trono lá, Dom Pedro II tinha quantos anos? Quantos anos que eu falei? Lembra? Ele perdeu a mãe com 1 ano de idade, o pai dele foi embora. Então, vocês vão colocar aqui. O 8, ele foi coroado com qual idade? Lembra que eu falei que o Brasil foi administrado por regentes, período regencial. Quando Dom Pedro II atingiu uma idade, ele foi coroado. Quantos anos ele tinha aqui? Tá? Só para vocês não confundirem, porque os 2 se tratam de idade. O resto tá tudo naquele texto que eu pedi para vocês grifarem. Pessoal, a aula se encerra por aqui hoje. Curtinha, facinha.
não tem desculpa para não entregar a atividade, acabou a aula, já entrega a atividade dos professores, tá? Um grande abraço, até a próxima aula.